Se você não se lembra ou não conhece e está curioso sobre o final dos principais personagens da novela Força de um Desejo, não saia daí. Aperte o dedo no like que eu já vou contar tudinho para você. E não esqueça de dizer também de qual cidade do Brasil você está nos assistindo. E vamos para o último capítulo. A caminho do julgamento, Trajano sofre um acidente. E Inácio chega na hora e pergunta como está Trajano. Ele responde que está bem, mas o sacristão se machucou. Trajano diz ainda que o sacristão reconheceu Dona Idalina e Alice por uma foto, mas Dona Idalina deu um nome falso e estava numa cadeira de rodas. Trajano disse ainda que provavelmente foram elas que roubaram e devolveram o livro de registro na igreja. Enquanto isso, Higino entra armado na Ouro Verde com a intenção de raptar Olívia. E quando a moça pergunta para onde ele vai levá-la, Higino responde que vai levá-la para uma casa onde ela vai passar o resto da vida. E ele a beija ali mesmo. Mariano se dirige para Ouro Verde, de onde Higino quer sair, mas Olívia tenta manipulá-lo, dizendo que os escravos não vão deixar ele escapar. Olívia se oferece para servir de escudo e aproveita para pegar a arma do Higino. Ela tenta de todo jeito dizer para ele que ela vai ajudar ele a sair dali, que os escravos vão deixar eles passarem porque os escravos gostam muito dela. Mariano chega e começa a maior briga. A um certo momento, a arma dispara e Olívia não sabe quem ficou ferido. E fica com o coração na mão. Mas acaba descobrindo que foi Higino que foi baleado. Higino levanta e começa a dizer que venceu, que a fazenda é dele. Começa a insultar o quadro do barão, mas de repente, puf, cai. Os dois se abraçam, pensando que tudo terminou, mas Higino aparece com uma faca na mão e tenta matar Mariano. Por sorte, Cristóvão chega e mata o Higino a testadadas. Enquanto isso, na fazenda do Higino, Abelardo chega para falar com Alice. Ela está com Tavinho no colo e Abelardo diz que veio para ficar junto dela e do filho deles. Abelardo diz também que ninguém pode condená-lo por querer ficar com a família dele. Alice diz que precisa pensar e pede um tempo para refletir. Eles conversam bastante e Abelardo consegue convencê-la. No julgamento de Esther pela morte de Sobral, o promotor pergunta para Jesus quem foi que deu a carta de alforria para ele. E o moço diz que foi a Esther. E o depoimento dele a favor da Esther acabou não sendo considerado. Trajano chega dizendo que a testemunha principal está ferida e pede um tempo para que o sacristão possa ter cuidados médicos. E o juiz dá o prazo até o dia seguinte. Jesus está conversando com Dário e diz que acha que o depoimento dele só fez prejudicar Esther, mesmo ele tendo desejado só ajudar. Nesse momento, Clemente se aproxima e ele o enfrenta, dá uma surra nele e vê que ele está cheio de dinheiro. Quando Clemente tenta comprar Jesus, dizendo para eles dividirem o dinheiro, Jesus não aceita. Na Ouro Verde, Mariano examina o sacristão e diz que no dia seguinte ele vai poder depor. Inácio diz que o depoimento do sacristão será essencial e diz que só o Vitório pode saber quem matou o pai dele. Eles se perguntam para quem mais Vitório poderia ter mandado o bilhete. Inácio diz que o único modo de libertar Esther é descobrir o verdadeiro assassino.
Alice conversa com Idalina e diz que o Inácio foi o único homem que ela amou em toda a sua vida e que não vai se contentar em ficar com Abelardo. Idalina a aconselha a ficar com Abelardo, que é o pai do Tavinho, e o Tavinho é herdeiro. Alice diz que vai aceitar ficar com Abelardo. Olívia, Mariano e Inácio vão conversar com a Hortência e ela diz que não sabe de nada, que ela apanhou muito do Vitório e que, além disso, ele disse que se algum dia ela falasse sobre a visita do barão, ele iria matá-la. Inácio diz que seu pai deve ter descoberto algo muito importante nessa visita. Eles chegam à conclusão de que é preciso encontrar uma maneira de fazer o Vitório confessar. Inácio foi falar com Bartolomeu e pede ajuda dele. Bartolomeu acaba aceitando ajudá-lo. Inácio vai na delegacia e pede para o delegado não falar para ninguém que o Higino está morto. Bartolomeu passa a noite inteira imprimindo o jornal com a notícia de que Higino está preso e que acusou Vitório pela morte do Sobral. No dia seguinte, Abelardo vai falar com Alice e essa diz que o aceita e acredita no amor dele. Abelardo abraça e diz que ela não vai se arrepender e que eles vão ficar juntos para sempre. Mas primeiro eles precisam eliminar qualquer prova do que ela e a avó dele fizeram juntas. Ela fala da falsificação do livro de registros e ele pergunta se ela ainda tem o original. Alice e Abelardo entram no escritório e ela pega a página verdadeira e entrega para ele. Abelardo fica com a página do registro do casamento do Sobral com a Esther, onde está a prova de que eles casaram em comunhão de bens. Nessa hora, Abelardo senta o tapa em Alice e sai correndo. E a Alice fica muito chateada e com muita raiva. Bárbara vê na primeira página do jornal que o Higino foi preso e que está acusando Vitório pela morte do Sobral. Vitório também lê a notícia e está pronto para fugir. Inácio e o delegado chegam na hora e dizem que ele não vai para lugar nenhum. Vitório diz que sabe sim quem matou, que tudo começou há anos e ele sempre foi pago para não abrir a boca. Ele diz que o Xavier não foi o primeiro a morrer. Vitório disse que Xavier ficou nervoso quando ele comentou que a Luzia frequentava a fazenda e por causa da morte do doutor, o barão deve ter lembrado de tentar descobrir o que havia no frasco. Inácio pergunta se ele está dizendo que a mãe dele foi assassinada e pergunta quem fez isso pegando Vitório pelo pescoço. E aqui um momento de grandes revelações. Nessa hora, Bárbara entra e diz que o Vitório não pode ser preso, pois ele não fez nada. Nisso, Vitório aponta para Bárbara e diz: foi ela. Bárbara tenta desconversar, mas Vitório diz que já contou tudo. Inácio diz que ela vai ter que confessar, ou o marido dela, o Higino, vai ficar preso no lugar dela. O delegado diz para ela contar tudo e ela começa dizendo que não poderia perder o marido para ela. E na noite do noivado, Alice tinha dito para ela que o barão queria conversar com ela, Alice, sobre um assunto muito sério. Ela disse que ficou com medo do que ele havia descoberto e queria contar para Alice. E nesse momento passa o flashback da Bárbara no quarto do barão, onde ele está fazendo comentários sobre a festa, que está linda e tudo mais. O barão pega um frasco que a Bárbara tinha mandado para darem para a baronesa Helena. E ela olha para o frasco e pergunta se é um remedinho. Sobral deixa o frasco na mesinha
e pergunta se Bárbara não sabe o que é que tem no frasco. O barão deu as costas enquanto falava e ela colocou o veneno na taça de vinho. O barão disse que o frasco estava com um amigo dele, Cássio Ribeiro, que morreu nessa tarde. Bárbara oferece o vinho para o barão e ele diz para ela tomar o vinho. Vendo que ela recusava e o frasco tinha sumido da mesa, ele começou a acusá-la e a dizer que ia denunciá-la para a polícia. Nisso, Bárbara pega a arma e começa a enumerar as vítimas dela. O sócio que o marido não gostava, uma costureira pela qual o Higino iria trocá-la, uma vendedora de loja e a baronesa. Ela disse ainda: o doutor Xavier descobriu que a Luzia deu para ela o remedinho que eu mandei, mas felizmente o Vitório me avisou antes e eu pude oferecer para ele um vinhozinho. Eu só errei mesmo em me confessar para Padre Eurico, que ficou me pressionando para eu me entregar, mas felizmente ele não era homem de recusar uma bebidinha. No tribunal, a testemunha-chave está sendo interrogada e diz que a mulher se apresentou na igreja de São Tomás com o nome de Eva Queiroz de Barros. Nesse momento, a Idalina vai saindo de mansinho, mas a Guiomar a impede de sair. A testemunha diz que a mulher foi pedir um documento e que voltaria no dia seguinte para pegá-lo. Diz ainda que ela tinha ficado sozinha com a jovem que foi com ela lá na sacristia. Idalina tenta fugir ao ser reconhecida pela testemunha, mas é impedida. Abelardo apresenta o documento como a prova da falsificação feita por Idalina e Alice. A folha original do livro de casamento arrancada da igreja. Esté olha para Abelardo e agradece. Inácio chega no meio da confusão, fala no ouvido do advogado e esse anuncia que alguém confessou os crimes e já se sabe quem matou o barão. Esté está livre e não será mais acusada por um crime que não cometeu. Inácio abraça e beija Esté e todos festejam. Idalina vai para a prisão juntamente com todos os que a ajudaram. Alice se recusa a ser presa, mas acaba sendo algemada e levada também para a prisão. Dias depois, na fazenda Ouro Verde, Inácio, Esther, Abelardo, Olívia e Mariano estão falando com todos os escravos. E Inácio diz que a partir de hoje não se fala mais em alforria, porque todos estão livres, como sempre deveriam ter sido. Ele e Esther dizem que quem quiser ficar na fazenda vai ter todos os direitos, salário, descanso e férias. Todos decidem ficar e um mês depois cada um recebe o primeiro salário e se emociona. Bárbara termina no manicômio, acredita ser uma baronesa e que Higino está prestes a voltar. Na fazenda Ouro Verde, Abelardo conversa com Juliana e diz que não sabe se tem o direito de pedir para ela ficar com ele, mas que a ama e quer passar o resto da vida com ela. Juliana aceita o pedido de casamento e em seguida vemos todos brindando na festa de noivado deles. E Juliana diz que vai cuidar do Tavinho como se fosse o filho dela. Temos um final muito gracioso para essa família. Trajano conhece uma linda moça que se mudou para a vila. E durante a festa, seu Leopoldo diz que gostaria de encontrar um novo amor, a Guiomar. E Guiomar diz que vai para a corte encontrar alguém para ele. Bartolomeu diz que não quer que ela vá embora e todos ficam olhando. Bartolomeu diz a Guiomar que se ela ficar,
ele a leva para a Europa e assim ela não precisará mais mentir que conhece a Europa. Guiomar abraça e beija o rapaz. Meses depois, Olivia manda uma carta para Guiomar que está na Europa com Bartolomeu. Olivia diz que está feliz na fazenda com Mariano e que futuramente eles também irão fazer uma viagem. Inácio está passeando com Esther e diz que está muito feliz por Abelardo e Juliana estarem criando juntos o Tavinho. Esther diz a Inácio que está grávida e o rapaz fica emocionado. E assim termina a novela Força de um Desejo. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se no canal e ajude-nos a atingir a meta de 10 mil inscritos ainda em 2023. E não esqueça de dizer de que cidade você está nos assistindo.